Good afternoon, guys. Welcome to my channel. Também sejam bem-vindos a mais um Duda React nesse canal. Bom, galerinha, vamos reagir a um pedido de uma inscrita que ela me pediu nas minhas redes sociais, que eu reagisse a as pessoas introvertidas. E é isso que nós vamos fazer. Já tô com um vídeo aqui e vou tentar. Já é a segunda vez que eu tento gravar o vídeo. Uma vez deu um pouquinho errado. Agora deu ali para abrir navegador, não sei o que, no celular. Mas vamos tentar. A escrita é escrita e a minha nova coleguinha, que é a Rebeca Ramírez Aguior. Ela tem um canalzinho de shorts. Fica postando umas imagens lá que ela... Não sei se é da inteligência artificial ou se ela consegue na internet. Passem lá no canalzinho dela. Onde as pessoas se dividiam em duplas e tentavam sobreviver na selva. As regras eram simples. A dupla que durasse mais tempo na selva ganhava. Sempre que um competidor quisesse desistir, ele acionava um dispositivo e uma equipe de resgate vinha buscar ela. Aí você pensa, ok, os competidores desistem por falta de comida, água, abrigo ou Wi-Fi. Eu preciso saber o que está acontecendo no PPP. Mas uma das competidoras pediu por um motivo diferente. A dupla dela já tinha saído antes porque tinha ficado doente. E ela decidiu desistir depois porque, de acordo com ela, eu não aguento ficar sozinha comigo mesma. E eu lembro de ficar surpreso com essa fala, porque como pode alguém se sentir incomodado com a própria presença? Caraca, quem me dera ficar numa ilha longe de todas as pessoas por um mês inteiro? Senhor Thomas, já se passou um mês inteiro. O senhor venceu a prova. Pode voltar à sociedade. Senhor Thomas? Bom, eu não sou psicólogo. Para falar a verdade, eu entendo muito pouco dessa ciência. Mas o meu palpite é que a moça que pediu para sair é uma pessoa extrovertida. Por que eu acho isso? O ano era 1920. Charlie Chaplin fazia cinema. Gente, eu peguei o vídeo errado, ó. É intro, não é extra. Eu escrevi certo, mas o vídeo peguei errado. Pela estética. Vamos ver se daqui, ó. Há um tempo atrás, vi um vídeo sobre pessoas introvertidas. Bom, galera, agora vamos pegar o vídeo certo. Introvertidas? No vídeo definia um introvertido como alguém que pensa demais no que os outros estão pensando sobre ele em cada ação. É correta essa definição? Não necessariamente. E vou te falar mais. E de forma alguma, né? O introvertido, ele se realiza nele. O extrovertido se realiza no objeto. Eu vou falar com uma linguagem aqui junguiana. Então, o que é isso? E introversão não tem nada a ver em você ser tímido, e extroversão não tem nada a ver com você ser dado, o seu palhacinho da turma. Introversão, você está muito mais interessado naquilo que você tem por definições. Então, o externo não te interessa. O introvertido, ele se resolve por ele mesmo. Então, o introvertido, ele está pouco ligando justamente para o mundo externo. Ele tem muito mais um referencial interno do que um referencial externo. Esse é o introvertido. Ele se resolve por ele. Ele não precisa da aprovação social. Ele não precisa de... Gente, acho que se tivesse mais gente assim no mundo, que não precisasse da aprovação externa para ser quem é, o mundo seria um pouquinho melhor. As pessoas iam ser mais elas mesmas. Porém, até bastante caca também, né? Que a pessoa, quero fazer isso, foda-se o que os outros vão pensar. Ai, desculpa, gente. Mas é bom e é ruim ao mesmo tempo. É igual colesterol. Plateia. Ele não precisa, ele precisa menos, de repente, de sociabilizar.
Já o extrovertido é o contrário. O extrovertido, ele se realiza, a gente chama, se realiza no objeto. O que é isso? Ele se realiza fora dele. Ele precisa de plateia, ele precisa de holofote, ele precisa da aprovação social, ele precisa dos aplausos, ele precisa ouvir que ele está indo bem. O introvertido não precisa. Se ele acreditar que ele está indo bem, está tudo bem. Ele não precisa que alguém estimule-o. Já o extrovertido, sim. Ele precisa sempre que alguém diga, olha, você está indo no caminho certo, olha, que legal. E isso não tem nada a ver com timidez. Você tem, por exemplo, grandes atores, o Marcos Nanini mesmo, ele se considera um introvertido, e você vê que fora das câmeras ele é extremamente extrovertido, ele se resolve nele, então são aquelas pessoas que gostam de ficar mais sozinhas, ler livros, passear sozinho, ver filmes. Já o extrovertido quer ir com a galera para assistir o filme. Bem, galera, eu sou uma pessoa que gosta de ver filme, de coisa, e não sou tanto de ler. Prefiro ficar olhando televisão, ou é um péssimo timing que eu tenho, né? Não ler tanto. Também tem um probleminha no olho aqui que talvez se botar um óculos, uma coisa assim, pode ser. E também é falta de hábito. Bom, mas isso aí é aquele negócio, gostar de ler, gostar disso ou daquilo, o gosto é particular. Futebol, quer jogar bola, quer. Então, e isso não tem nada a ver com ser tímido ou não. Então você vê o Marcos Nanini, por exemplo, ele vai lá, faz uma baita atuação, se precisar ficar pelado em cena, ele fica, mas não tem nada a ver com timidez. Tem a ver como você se resolve perante as suas realizações. O introvertido, ele se resolve por ele mesmo. O extrovertido precisa de plateia. E eu tava pensando esses dias, assim, quando foi a primeira vez que eu peguei gosto por aparecer? De tipo, puta, quando foi a primeira vez que eu olhei e falei, puta, é isso que eu quero? Porque boa parte da minha adolescência eu não era uma pessoa que aparecia. Eu fazia minhas coisas, mas tipo, era mais ali. E aí, eu tava pensando muito nisso, assim. E eu lembro que foi numa peça de teatro da escola que eu vi um grupo de amigos meus que estavam no grupo de teatro. Eu não era parte do grupo de teatro, eu tinha, sei lá, uns 13 anos. Que eles fizeram muito sucesso, assim. Tipo, eu lembro que, tipo, no dia seguinte a galera falava, caralho, que foda essa peça. Então eu falei, mano, queria ter isso, sabe? Eu queria fazer isso, né? E aí, um tempo depois, eu fui fazer uma peça chamada O Alto da Compadecida. Tá. E eu fazia o João Grilo, que é o protagonista, né? E, cara, teve uma noite que foi, assim, um absurdo. Foi 2 horas de peça. E foi uma das poucas vezes na minha vida que eu posso falar que por 2 horas eu era dono de cada uma das pessoas que tava ali dentro. Porque, meu, foi incrível. Foi a melhor peça de teatro que eu já fiz, foi a melhor sensação que eu já fiz. Era porque, tipo, até hoje eu encontro pessoas... Pensa, pessoas com 35 anos. As pessoas olham pra mim e falam assim, mano, lembra quando você... E já na hora que eu terminei, assim, que terminou, que a galera levantou, a galera bateu palma, ficou maluca, assim, eu olhei e falei, caralho, é isso. Legal. E foi o dia que eu entendi, cara, eu sou uma pessoa extrovertida. Porque você precisava do público, você precisava da aprovação, você precisava de pessoas. Porque foi quando eu entendi que eu gostava de pessoas, eu gostava de fazer coisas para as pessoas, eu gostava daquilo e ali eu encontrava uma coisa minha. Ó, que interessante. Por exemplo, o introvertido, ele pode ter o tesão de fazer coisas para as pessoas, mas é tipo assim, resolvi a vacina que cuida, a herpes. E ele vai falar, cara, que tesão, eu resolvi, criei a vacina que cura a herpes e vai curar milhões de pessoas no mundo. Ele sente esse tesão, mas ele não precisa que essas milhões de pessoas aplaudam ele. Ele fica feliz por ele mesmo, você entendeu? Ele se resolve nele mesmo. Então mesmo... Pô, isso é legal. A pessoa, tipo, não precisar, tipo, de outros, claro que sim. Tipo, não precisar da aprovação de outra pessoa pra sentir pra se sentir valorizado. E isso é uma coisa bem legal. É tipo a pessoa depender dela mesma. Ele tendo esse viés, às vezes altruísta, de vou fazer algo foda, vou sentar a bunda nessa cadeira e vou descobrir a teoria da relatividade. O Einstein para lá e o Einstein se resolvia por ele mesmo.
Então você pega esses caras, normalmente, esse pessoal que é cálculo, é aquela coisa do ler, interpretar e tudo mais, interpretar no sentido de criar outras coisas, que você não dependa de outras pessoas. Esse é o introvertido. O extrovertido, ele precisa da participação. Tanto é que, olha que linguisticamente você falou, eu me senti dono de cada uma daquelas pessoas que estavam ali. Ou seja, você viu que a conexão estava muito forte. Então o extrovertido precisa dessa conexão. Esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast que a gente fez com o Ricardo Ventura. Se você quiser assistir ao podcast completo, clique. Bem, galera, ok, esse foi um corte de um podcast e o vídeo já tá com uns 10 minutinhos de... Mas eu achei bem legal porque deu pra gente pensar que massa é a pessoa não precisar da aprovação de terceiros ou de segundos não segundo de minuto, mas de uma outra pessoa pra entender que ela é foda, pra entender que ela faz alguma coisa legal, tipo, se ela fizer uma caca, pra não dizer outra coisa, ela não pode botar a culpa no outro que influenciou. Porque não, ela pensou, foi lá e fez. E pronto. Talvez isso eu acho bem mais legal. Bom, se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam aqui no canal e até o próximo vídeo. Antes de ir embora, não esqueçam de passar lá no canalzinho da Rebeca Ramírez Aguior. É o U com 2 pinguinhos em cima. E é UR, não AR, como eu estava dizendo. Tá? Valeu!